Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Fiorillo e no vídeo de hoje eu vim trazer uma informação que vocês me pedem muito, uma ajuda de como eu escolhi o campus que eu ia prestar. Eu separei aqui 5 pontos diferentes para você avaliar. Eu vou dar exemplos da medicina veterinária na Unesp, que foi o que eu prestei, mas isso pode se encaixar em qualquer faculdade que você for prestar, qualquer curso que você for prestar, você tem que analisar esses pontos. Bom, e quais são esses pontos? Concorrência, notas, desempenho, distância e o campus em si. Bom, gente, eu não sei explicar para vocês qual o motivo de um campus ser mais concorrido que o outro. Eu sinceramente não sei explicar. Mas a gente tem que pegar os fatos e os dados que a gente tem e usar ao nosso favor para tentar entender. Os dois primeiros pontos, eles estão extremamente vinculados, né? Quanto maior a nota, maior a concorrência. Ou seja, quanto maior a nota para entrar naquele campus, mais concorrido é. Com relação à medicina veterinária na Unesp, o primeiro mais concorrido de todos é Botucatu, com uma nota média, ou seja, parcial da primeira fase, ou seja, porcentagem dos acertos da primeira fase, mais a nota de segunda fase, dividido por 2. Então, a média de Botucatu é 70, é uma nota alta. Eu não consegui essa nota. A média de Jaboticabal, que é a segunda mais concorrida para a medicina veterinária na Unesp, as notas variam por volta de 65, por aí. Podendo variar para cima ou para baixo dependendo do ano, porque isso depende muito também da dificuldade da prova em cada ano. Araçatuba, que é o terceiro mais concorrido, em tese o mais fácil de entrar. As notas variam por volta de 60. Então, o mais fácil de você entrar olhando as notas é Araçatuba. Porém, é importante que você analise o contexto geral, não somente o que é mais fácil de entrar. Com relação ao terceiro ponto, desempenho, por que é importante você avaliar isso? Não adianta você só querer entrar em um campus, fazer um campus específico, se você não está conseguindo alcançar aquela nota. Outra coisa importante que você tem que avaliar, distância. Até onde você está disposto a ir longe da sua casa. É cansativo viajar para voltar para casa. Então você tem que analisar isso. O quanto você está disposto a ficar longe de casa e por quanto tempo. E por último, o campus em si. É importante você avaliar isso. Por quê? Isso foi um dos pontos principais para eu decidir entre Jaboticabal e Botucatu. Então, para mim, é importante você ir conhecer, se você tiver a oportunidade. E tem muitas variáveis envolvidas, então continua no vídeo que eu vou falar sobre a minha experiência e por que eu decidi Jaboticabal e não Botucatu. Ao longo da minha história, vocês vão ver como cada um dos pontos tem uma importância. Assim que eu comecei a analisar qual faculdade eu iria prestar e tal, eu encontrei a Unesp. Dentro da Unesp, eu vi que tinha os 3 campos. Mas eu escolhi, obviamente, o que era mais perto da minha casa. Por quê? Eu queria morar fora de São Paulo. Eu queria ter a experiência de ter que morar sozinha. Porque isso era importante pra mim, pro meu crescimento, pro meu amadurecimento. Então, eu falei, vou escolher o campus que seja mais perto da minha casa. Pelo menos eu consigo voltar toda semana. No primeiro ano, eu realmente prestei Botucatu. Passei pra segunda fase, tava super confiante. E quando saiu a nota da segunda fase, a nota final, eu passei muito longe, muito longe. Eu tinha acabado de sair do terceiro ano. Não sabia muito bem como estudar, estudava por conta própria em casa, então não fazia cursinho ainda. E eu passei em 458, alguma coisa assim, sendo que Botucatu são 60 vagas. Ou seja, nem por um milagre eu entraria em Botucatu. Mas tudo bem, eu comecei a fazer cursinho no ano seguinte e continuei com a ideia de prestar Botucatu. Eu mudei da água pro vinho em questão de faltar 3 meses para a prova. Por quê? Chegou em agosto, eu tava calculando meu desempenho de primeira e segunda fase e eu vi que eu não ia conseguir chegar nos 70 pontos. Eu tava sempre nos 64, 65, sempre por ali. Nunca consegui passar disso no cursinho. Tinha tempo pra melhorar, mas vocês têm que entender que não são 5 pontos, não. Isso é uma média. Ou seja, eu teria que melhorar pelo menos 10 pontos ao longo da prova. Isso era muita coisa e eu percebi que eu não ia ter capacidade para aquilo. Não bastava só eu querer entrar em Botucatu. Bom, então eu tive que começar a pensar em outra cidade, coisa que eu nunca tinha feito. Não existia na minha cabeça outra cidade que não fosse Botucatu. Por quê? Botucatu é mais perto de São Paulo, o que pra mim era um benefício para eu poder voltar para casa todo final de semana. Porém, com essa situação, todos os planos mudaram. Tive que escolher Jaboticabal ou Araçatuba. O que eu pensei? Araçatuba é mais fácil de entrar.
Eu tava fazendo uma pontuação mais alta do que a média. Se eu escolhesse Araçatuba, seria uma certeza. Era uma coisa pro meu ego ficar confortável, de falar, não, eu tenho certeza que eu vou conseguir entrar. Porém, era muito longe. Araçatuba de São Paulo são 8 horas. Seria, assim, impossível de eu voltar pra casa. Então, eu comecei a olhar as notas de Jaboticabal, que era o meio termo. É a segunda mais longe, né, depois de Botucatu. Fica 6 horas de ônibus, mas era preferível do que ir tão longe. Isso foi um ponto importante pra mim. E foi meio que, assim, até me desafiar um pouco com questão de Jaboticabal, porque no meu melhor desempenho eu tava fazendo a nota que eu precisaria pra entrar em Jaboticabal. Então eu confiei que com alguns meses ainda pra estudar eu conseguiria tranquilamente entrar. E, graças a Deus, deu certo mesmo, eu me surpreendi até. Então, pra vocês verem, só nessa história que eu tô contando pra vocês, eu já falei sobre a concorrência, sobre as notas, sobre o desempenho, sobre a distância. E agora, por último, não menos importante, vou falar sobre o campus. Porque hoje eu tenho certeza que eu estou melhor em Jaboticabal do que Botucatu. Caso vocês não saibam, Botucatu é dividido em 2 campos. Eu não tenho carro e a maioria dos estudantes também não tem carro. Então é distante os 2 campos que tem em Botucatu. Então se você tá tendo as matérias, as aulas em um dos campos e você tá fazendo estágio no outro, como que você vai chegar a tempo? Como vai ser essa mobilidade? Como vai ser o gasto com o transporte? Então isso é uma coisa que pra mim pesa muito, porque Jaboticabal é um campus unificado, é um campus só. Além de que andar pela Unesp Botucatu exige muito se você for a pé ou qualquer coisa assim, porque é muita ladeira, é sempre subindo pra chegar nos lugares. Então, pelo menos em Jaboticabal o campus é plano, você consegue chegar mais facilmente sem um veículo de transporte. No geral, o que você tem que avaliar? Eu quero muito Botucatu, quero muito, só quero lá. Então, você tem que estar conformado que se o seu desempenho não está alcançando a nota, você vai precisar de mais um ano estudando. Era uma coisa que eu não queria pra minha vida. Pra mim, fazer um ano de cursinho foi o suficiente, eu queria entrar na faculdade, eu queria entrar na Unesp acima de tudo. Então, acima de pensar em qualquer campus, em cidade, pensa, você vai estar entrando na faculdade que você queria. Então, isso já tem que bastar. Eu sou muito feliz por ter escolhido Jaboticabal, não me arrependo nem um pouco. Acredito que foi melhor pra mim, foi mais confortável, me trouxe mais confiança pra fazer a prova, pelo desempenho que eu já estava tendo no cursinho. Com relação a isso do campus, porque eu não tenho carro, eu ando muito a pé. Então, foi uma escolha maravilhosa pra mim, como um todo. Eu espero que a história e essas dicas tenham ajudado vocês a escolher melhor. Isso independe de ser Unesp, de ser medicina veterinária, para qualquer curso isso serve, para qualquer faculdade isso serve que tenha que escolher entre campos diferentes. Eu vou deixar aqui para vocês uma relação de notas de 2018 da Unesp, é o único que eu tenho, tá? Tem todos os cursos, então isso vai ajudar vocês a conseguir ver melhor as notas e calcular o desempenho.